Que a graça e a paz do Senhor seja com a sua vida, meus irmãos da IMW Flor do Vale. Meu amigo pastor Tiago nos fez um convite muito especial para estarmos juntos nessa sequência de busca de um ano excelente num tempo tão difícil e tão inseguro. Meu nome é Rogério Garbim, sou pastor aqui em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, pastor wesleyano, e vai ser um prazer estar com você, poder ministrar algo na sua vida, poder falar um pouco daquilo que Deus tem colocado no nosso coração para um ano que será um ano extraordinário. O tema que vocês têm trabalhado é sobre sementes, um tema especial, um tema extraordinário, um tema que certamente vai trazer grandes ganhos se você abrir seu coração, abrir sua mente para o novo de Deus. Eu costumo dizer e tenho dito aqui que as dores de parto que o mundo tem vivido e sofrido não são para a morte. E lembre-se que cada dor de parto é o sinal de uma nova vida que está chegando, de uma nova vida que está gerando. Eu queria ter um tempo de oração com você e depois compartilhar uma palavra com você para que você possa meditar, refletir e tomar decisões importantes sobre isso. Vamos orar. Pai querido, eu te dou graças por essa oportunidade que nós temos de, ainda que por um meio eletrônico, poder falar da tua palavra. A tua palavra também diz que o Senhor é um Deus atemporal, então ainda que eu esteja gravando em um tempo, os meus irmãos vão ouvir isso em outro tempo, isso será necessário e poderoso, porque a tua palavra, ela ultrapassa o limite do Cronos e ela vem para o Kairos, o tempo oportuno, que esta palavra compartilhada nesse dia, ele chegue ao coração dos meus irmãos em tempo oportuno, para que haja reflexão, transformação e principalmente decisão naquilo que o Senhor irá ministrar aos seus corações. Por isso, em nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo ultrapasse os limites da tecnologia e possa chegar até o coração de cada um de nós. Deus, dependo de Ti e necessito da Tua graça. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pedir a você que leia comigo o Salmo 126. Eu quero ler com você apenas 2 versículos do Salmo 126. Salmo 126, a partir do versículo... vamos ler a partir do versículo 4. Diz assim a palavra: Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aqueles que semeiam chorando façam a colheita com alegria. Aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando cheio de alegria, trazendo nos braços os feixes da sua colheita. Um dos grandes erros que o povo de Deus tem cometido nos últimos anos é o desejo de colher algo que não plantaram. Nós acreditamos em milagre, nós acreditamos no agir de Deus, nós sabemos que Deus move o sobrenatural, porém nós não podemos descartar a verdade de que Deus deu a nós o poder de governar sobre a terra. Quando Deus fez o homem lá no jardim do Éden, ele disse: olha, eu vou te dar tudo isso aqui te pertence e a tua ordem, a minha ordem para você é que você cresça e multiplique em todas as coisas. Então Deus já colocou no coração do homem e já imbuiu na mente do homem uma sensação e um poder de governo. O poder de governo é dado a você. Deus chamou você para governar sobre a terra. Só que aí, nós quando... de um tempo para cá, nos eximimos de assumir esse poder de governo e nos tornamos governados pelas circunstâncias. E quando nós somos governados pelas circunstâncias, nós deixamos de cumprir aquilo que Deus fez e começamos a quebrar princípios muito basilares da vida cristã. E quando eu digo da vida cristã, entenda, da vida como um todo. Porque não existe uma vida cristã e uma vida secular. Você tem uma vida só. Deus não faz parte da sua vida. Jesus não faz parte da sua vida. Ele é a sua vida. E um dos princípios que nós não podemos deixar de observar é o princípio de que todo resultado ele é precedido de um plantio. Todo resultado positivo é precedido de um plantio. E aqui no texto que nós lemos, vem falar sobre essa necessidade de plantar e a realidade de que o plantio ele é um trabalho árduo. O plantio é
a maneira como você dispõe. O plantio é o seu ato de entrega. Você às vezes quer receber de Deus, mas não quer lançar sobre ele a sua ansiedade. Você quer receber uma bênção, mas você não quer lançar uma semente. Eu vou fazer você entender melhor isso. Imagine que hoje você tenha problemas com o seu filho. É preciso que você comece a voltar atrás nos seus dias atrás e saber aonde talvez você tenha deixado de plantar boas sementes. O seu trabalho, a sua ocupação, as suas prioridades, a sua não compreensão de uma nova geração impediu você de lançar sementes positivas no seu filho. Sabe, a sua casa tem uma atmosfera, a sua casa ela tem um ambiente e os filhos, as crianças sabem exatamente o que está se passando em nossa casa. Elas têm uma sensibilidade espiritual de que algo está acontecendo. Elas sabem quando o casamento está bem, elas sabem se os pais são felizes ou não são felizes casados. Imagine então uma criança crescendo num ambiente hostil, onde há brigas, há discussão, há uma atmosfera de ira, há uma atmosfera de embates. Ela vai crescer sobre esta semente. E a colheita que ela vai ter é justamente de uma rejeição para uma nova família, da busca de uma independência de uma relação conjugal, porque ela está com uma mentalidade, com uma crença de que ela não quer se machucar como a sua família se machucou. Um outro problema que encontramos é quando as pessoas querem ter sucesso profissional, mas não querem lançar sementes em estudo, em esforço, em aperfeiçoamento, em entender e obedecer o plano de crescimento. Quando um avião vai alçar um alto voo, veja que ele não faz isso aqui e vai. Ele vai devagar, ele pega a velocidade e a sua subida é gradativa. Tem pessoas que não querem ter a paciência de construir uma carreira profissional, não querem lançar sementes, não querem entregar algo antes de receber. Elas já querem ir para as cabeças, elas querem ter bons empregos, mas não querem estudar. Elas querem ter uma boa carreira, mas não querem se aperfeiçoar. Elas não querem lançar sementes, porque semente é caro demais. Semente é árduo demais. Semente dispõe com muito esforço. Outras pessoas querem ter uma vida espiritual, mas não lançam sementes no reino. Não lançam sementes espirituais. Não têm uma vida devocional. Não têm um tempo de oração. Não se interessam pela palavra. Sabe que se você for ler o Salmo 1, o Salmo 1 é um salmo muito emblemático e todo mundo deveria ter este salmo decorado. Ele diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Este será como árvore plantada junto a ribeiro, cujas folhas não caem, e que dá o seu fruto na estação certa. Veja que não é simplesmente você ler a palavra, não é você ter aquele ato religioso de ler. A semente não é essa. A semente é ter prazer na lei do Senhor, é ter prazer nas coisas de Deus. E olha, existem coisas que você precisa começar a fazer sem prazer. Uma atividade física você começa a fazer sem prazer. Um tempo de oração, às vezes, você começa a fazer sem prazer. Estudar, você começa a fazer sem prazer. Você precisa criar hábitos saudáveis, hábitos espirituais, lançando pequenas sementes para que essas sementes comecem a produzir seus frutos. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de fazer uma oração diária. Então você precisa definir as suas prioridades, porque o que você está afirmando, colocando desculpas e argumentos para não lançar sementes, isso é contra a palavra que diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E enquanto você estiver sempre um argumento que justifique o não lançar da sua semente, não se preocupe. As pessoas vão entender você, as pessoas vão compreender você, mas os frutos continuarão não chegando na sua despensa. Enquanto você estiver com bons argumentos para justificar o fato de você não lançar boas sementes, não tem problema. As pessoas vão bater nas suas costas, vão dizer, é isso mesmo. Ou não, querido, nós entendemos. Talvez o seu pastor vai dizer, não, irmão, eu entendo que você não tenha tempo. Eu entendo que você não consiga. Olha, eu compreendo e Deus chama mesmo assim. Ele vai dizer isso para você porque ele ama você. Só que
com toda a compreensão, ainda assim, as sementes não serão lançadas e você continuará não produzindo frutos e não colhendo seus frutos. Pessoas que estão chegando e entrando em 2021 em uma nova década, sem nenhuma perspectiva, achando que 2020 foi uma tragédia, é porque não entendeu que 2020 foi um ano de lançamento de sementes. E hoje você já deveria estar colhendo aquilo que você plantou no ano anterior. Mas não, você ficou acuado, com medo, reclamando, mas foi a pandemia, mas foi o governo que fechou. Você não criou outras alternativas, você não pensou em outras soluções, você não buscou em Deus discernimento, o kairós, o extraordinário, o sobrenatural. Sabe, o texto é claro que o salmista faz uma oração. Essa oração que ele diz, o contexto dessa oração é quando o povo é livre de um cativeiro e chegam na sua cidade, na cidade da sua moradia, e percebem que a sua cidade estava toda destruída. Só que eles estavam alegres, versículo 2. Eles estavam dizendo, o Senhor fez grandes coisas por nós. Eles estavam vendo tudo destruído. Mas agora havia a perspectiva de que eles poderiam lançar sementes. Sabe, às vezes você está vendo na sua frente um cenário de caos, um resultado de guerra, feridas, destruição. Mas quando você entende o poder que Deus lhe deu através do Espírito Santo de Deus, você olha para aquele cenário de caos e você consegue encontrar possibilidades e oportunidades, porque você já não consegue mais olhar pelos seus olhos carnais o resultado do que foi mal, mas você consegue ter a perspectiva do olhar de Deus. E você sabe que para que esse olhar de Deus se cumpra, será preciso lançar sementes. Ora, não adianta você pedir por chuva se você não lançou sementes. Não adianta você pedir por frutos se você tem a terra, mas a terra está vazia. É importante que você coloque agora a consciência para trabalhar e peça ao Espírito Santo condições de discernir o fato de que você precisa levantar-se para começar a colocar sementes à prova. E o texto diz no versículo 4 que aquele povo faz uma oração. Ele diz, Senhor, faz com que nós prosperemos de novo. Mas eles também tinham entendimento no versículo 5. Para que Deus pudesse atender essa oração, era preciso que fossem lançadas sementes. E ele coloca qual é o sentimento de se lançar sementes. Lançar sementes, semear, é algo que se faz com lágrimas. Entendeu aí? Semear é algo que se faz com lágrimas. Semear é algo que você dispõe, que você entrega. Então, se você quer colher uma boa família, você precisa dispor de tempo, de atenção, de perdão. Você precisa entregar isso como semente. Mas eu preciso falar de perdão, mas eu não sinto direção de Deus. Querido, a Bíblia diz que devemos perdoar uns aos outros e isso não é negociável. Infeliz é o homem que vive pelos seus próprios sentimentos. O que nos guia não é o que nós sentimos, o que nos guia é a palavra. Porque se o que nós sentimos nos guiar, ela vai nos levar à fome, à destruição, à escassez. Porque ninguém em sã consciência, sem uma direção de Deus, vai fazer algo que o faça chorar. Mas o texto diz que a semeadura é feita com lágrimas. Mas eu não sinto que devo semear porque isso vai me custar. Sim. Agora, não há como ter a alegria da colheita sem primeiro ter a lágrima da semeadura. Sementes preciosas precisam ser lançadas nos seus filhos. Sementes preciosas precisam ser lançadas em você, no seu coração, na sua relação com Deus e na sua relação com você mesmo. Sabe, é tão importante isso. A Bíblia diz, se não me falha a memória, no livro de Tiago, que aquele que ouve as palavras do Senhor e não as pratica, é semelhante ao homem que, se olhando no espelho, se vira e se virando esquece de quem é. Pessoas que não têm uma vida de semeadura não conseguem colher. Aí você pergunta, pastor, mas quanto tempo então eu devo semear para começar a colher? Está preparado para saber disso? Você precisa semear em todo o tempo. Em todo o tempo. Quem quer colher em todo o tempo, precisa semear em todo o tempo.
E para semear em todo tempo, você precisa discernir as estações. Existem frutos que você planta no verão, existem frutos que você planta no inverno, existem frutos que a safra não produz em determinado período do ano, existem frutos que só produz naquela época da estação. E você precisa ler os tempos e entender os tempos. Sabe, eu teria muitas coisas para te ensinar sobre semeadura. Muitas coisas. Mas o que eu quero que você esteja focado é que você tenha consciência de que você precisa semear. E que esta semeadura é uma semeadura que vai lhe custar algo. Vai lhe custar lágrimas. Vai lhe custar esforço. Vai lhe custar dedicação. Vai lhe custar disciplina. Vai lhe custar bom senso. Ninguém semeia sentado na porta de casa esperando que algo aconteça. É um tempo, se você não fez em 2020, é tempo de você começar a fazer em 2021. É tempo de você lançar sementes. Pare de se martirizar com o que você não fez. Se você não tinha essa consciência e agora tem, então comece hoje. Faça um plano, escreva, coloque aonde você vai semear. Tente, lance muitas sementes. Agora preste atenção. O livro de Eclesiastes vai dizer que a semeadura é um ato de fé. Porque você lança as sementes sobre a terra, mas você não sabe qual vai germinar. Se essa, se aquela, se ambas ou se nenhuma. É por isso que você precisa semear em todo o tempo. E em todos os lugares que você puder. Ainda que isso lhe custe algo. Agora, há uma promessa para quem semeia. Há uma promessa para quem entende sobre a lei da semeadura. O versículo 6 diz que aquele que sai chorando levando a semente para semear, voltará com certeza, cantando cheio de alegria com seus feixes na mão. Sabe, querido, nós temos uma vantagem diante do mundo. Nós temos um Deus que conhece o nosso coração e que sabe das nossas necessidades. Ele sabe daquilo que precisamos. Ele sabe daquilo que o nosso coração é movido. Aquilo que deseja o seu coração, se não estiver contaminado de cobiça, saiba que isso é plano de Deus. Por quê? Porque Deus deu a você um sistema de governo para que você cumpra um papel nesta terra. E Ele colocou dentro de você, enxertou dentro de você como se fosse um chip. Ele enxertou dentro de você os aplicativos necessários para que você cumpra seu papel sobre a terra. Agora você precisa abrir esses aplicativos, você precisa mexer neles, você precisa alimentá-los com informações, você precisa colocá-los diante desta terra frutífera que é a terra do Senhor. E aí, tendo prazer na lei do Senhor e meditando nela dia e noite, você vai ser como árvore plantada junto a ribeiros cujas folhas não caem. Sabe, eu tenho entendido e tenho ensinado que este livro aqui, a Bíblia, ele não é um manual de instruções que diz o que você precisa fazer. Ele não é um compêndio de regras que você precisa cumprir, no sentido de que, eu preciso cumprir, senão Deus vai me castigar. Não, mas este livro mostra como você funciona. Sabe por que você não está dando certo na vida? Porque você não sabe como você funciona. Você não sabe quais são as partículas que Deus colocou em você. Você não consegue discernir qual é a imagem de Deus em você. O pecado tomou essa imagem de Deus e distorceu essa imagem de Deus, fazendo com que você não consiga enxergar o que Deus fez com você e através de você. E hoje você se encontra inerte, com medo, cheio de sementes na mão, não conseguindo lançar essas sementes, porque você tem medo que se lançar essas sementes, elas vão se perder e você não vai ter mais nada. Quem come a semente morre de fome em curto prazo. Lance sementes. Lance sementes ainda que seja lamentando e chorando. E eu vou para concluir dizendo o seguinte. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Quem retém semente vai morrer de fome. Mas quem lança semente vai ter para si e para transbordar sobre os outros. Porque este é o princípio que Deus estabeleceu na lei de semeadura. Ele disse a Abraão em Gênesis 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou engrandecer o teu nome, eu vou te fazer grande, eu vou prosperar o teu caminho, mas tu serás uma bênção e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Ele está dizendo, eu quero te dar muito, eu quero que você prospere muito, eu quero que você tenha tanto que o teu celeiro transborde e que as pessoas vão até você para buscar o mantimento
e você possa testemunhar que o mantimento que transborda em teu celeiro tem a sua fonte naquele que criou os céus e a terra. Deus quer fazer você governador desta terra, prosperando você, mas dando a você, desde que você tenha disposição e um coração disposto a transbordar sobre as pessoas. É isso que a Bíblia vem dizer, que aquele que tem pouco lhe será tirado, mas o que tem muito lhe será acrescentado, para que aquele que tem muito possa distribuir. Deus chamou você não para pedir, Deus chamou você para distribuir, mas para isso é preciso lançar sementes e cuidar para que essas plantas cresçam. Eu teria muita coisa para falar com você, muita coisa sobre esse tema, mas nós temos um tempo escasso. O que eu quero é despertar a sua curiosidade, despertar o seu desejo, a sua fome de querer conhecer mais sobre a lei da semeadura e sobre o plano de Deus para você. E quero poder hoje, se você quer lançar uma semente especial, e eu queria convidar você agora a lançar uma semente especial. Uma semente de compromisso com Deus, de que você vai assumir a responsabilidade de tomar conta da sua vida à luz da palavra de Deus e fazer da Bíblia o seu manual de funcionamento. Lançar esta semente de fé, de que você em 2021 se compromete com Deus e com você em se tornar uma pessoa melhor à luz da palavra de Deus, em se tornar e despertar em você toda a potência que Deus já colocou em você e que você não sabe. E eu quero poder regar essa sua semente em oração. E eu quero fazer isso agora. Podemos orar? Pai querido, eu quero regar esta semente lançada nesta hora por este meu amigo, meu irmão. Eu não conheço, eu não sei aonde chegará essa palavra, eu não sei quem ouvirá essa palavra, mas eu sei o Deus a quem sirvo. O Deus que não conhece limites, o Deus que nos deu presentes maravilhosos e que nos deu ordens para plantarmos, regarmos e semearmos. Obrigado pela tua promessa, que diz que aquele que semeia com choro voltará com certeza com alegria. Que os meus irmãos possam regar estas sementes, lançar sementes, sem medo da escassez, porque a lei da semeadura é uma lei tua, é um princípio teu. E que eles possam, Senhor, perceber árvores crescendo, perceber ramos brotando, perceber árvores, ó Deus, dando sombra e perceber esses ramos dando os frutos, dependentes do Senhor Jesus, pois Ele mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Que os meus irmãos possam então crescer na tua presença, crescer no Senhor e assumir o papel de governo no reino de Deus, para que este mundo te conheça como o Deus provedor de todas as coisas. Eu os abençoo nessa hora e declaro, ó Deus, árvores frondosas, frutíferas, plantadas junto a ribeiros, para a glória, louvor e honra do teu nome. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. Espero que Deus e o pastor nos oportunizem de estarmos juntos pessoalmente e podermos crescer juntos na presença de Deus. Forte abraço, pastor Tiago. Deus abençoe. Fique com Deus e até uma outra oportunidade em nome de Jesus.